Muito bom dia, estamos aqui com mais um Devocional com Deus e hoje eu quero estar lendo o livro de Romanos, no capítulo 2, do verso 5 ao 11, que diz o seguinte: Mas por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com seus atos e dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos e que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Mas todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz, primeiro para os judeus e também para os gentios, pois Deus não age com favoritismo. Então, nesse devocional de hoje, através da leitura desses versículos, a gente aprende que a gente não deve ser rebelde, a gente não deve viver uma vida de pecado, uma vida de perversidade, né? Porque quando a gente se revolta contra Deus e começa a praticar coisas que não agradam a Deus ou coisas que não são de acordo com os princípios do Senhor, a gente está acumulando ira, né? A gente está acumulando a ira de Deus para as nossas vidas. Então a gente vê que hoje Deus ele é amor, hoje Deus é justiça, Deus ele é bondade, Deus sempre está nos dando a chance, mesmo a gente cometendo os mais diversos erros, os mais diversos pecados, Deus sempre está, né, com os braços estendidos para poder nos receber e para poder nos amar. Por que dessa bondade? Porque Deus ele está constantemente dando a oportunidade para mim e para você se arrepender, né, dos nossos maus caminhos, se arrepender das nossas más atitudes e seguir uma vida reta, uma vida justa, uma vida de princípio, uma vida de santidade. Porque isso aí vai trazer justiça, vai trazer paz para as nossas vidas. Então o que Deus está falando aqui é que no dia do juízo final, o dia que Jesus vai vir buscar nós como igreja, se a gente seguir uma vida de erro, uma vida de pecado, agindo contra Deus, vivendo uma rebeldia e não querer conhecer e não querer buscar aos princípios, a santidade de Deus, então a gente vai colher muita dor e muito sofrimento, porque no dia final a gente vai ser ali, ó, julgados pelas nossas ações. Então, se a gente na nossa vida, a gente praticou uma vida fazendo bem, fazendo bondade, buscando ao Senhor, a gente vai ter honra sobre nossas vidas, né? A gente vai ter honra e glória. Agora, se a gente praticou a vida inteira uma vida perversa, uma vida de erro, uma vida de pecado, sendo revoltado, né? Sendo rebeldes contra Deus, então aqui, né, o Senhor está nos garantindo que se a gente viver uma vida de erro, no dia final a gente vai colher muita dor e muito sofrimento. Então o que a gente pode aprender aqui, nesse versículo de hoje, é que a gente deve ter um coração humilde. A gente deve ter um coração com vontade de buscar o Senhor. A gente tem que ter um coração para poder fazer o bem. A gente tem que ter um coração que se arrependa. E porque isso vai trazer para nós, né, no juízo final, muita honra, muita paz e muita glória. Então, que a gente possa se firmar, né, nessa passagem de hoje e aprender, né, que a gente tem que ter humildade em conhecer a Deus. E conforme a gente vai conhecendo a Deus por meio da fé, a gente vai sendo transformado. A gente não precisa ser totalmente radicais. A gente tem que só buscar Deus. Conforme a gente vai buscando, conforme a gente vai ouvindo a palavra, conforme a gente vai lendo, conforme a gente vai praticando, a nossa vida vai sendo transformada aos poucos. Então, não tem como a gente ser perfeito do dia para a noite. E a gente nunca vai chegar à perfeição, porque o único ser humano que foi perfeito foi o próprio Deus, que se fez carne para poder morrer por cada um de nós, para entender as nossas dores, as nossas dificuldades e nos dar a chance de se arrepender. Então, hoje a gente vive o tempo da graça. Então, hoje não tem desculpa para a gente não servir a Deus. Então hoje está muito fácil, né? Porque antigamente, antes da vinda de Jesus até a Terra, existia muitos rituais, muitas coisas para poder se aproximar de Deus. A gente tinha que fazer sacrifício, e se a gente não fosse fiel, a gente colhia, né, ali os frutos do nosso pecado. Então hoje a gente vive o tempo da graça. Hoje, mesmo a gente praticando as piores perversidades, os piores pecados, Deus ele sempre está de braços abertos para nos receber. E não foi assim no início.
Então hoje é assim por quê? Porque Deus ele nos ama e está nos dando a chance de se arrepender para a gente poder colher o melhor de Deus para nossas vidas. Então quando a gente vive uma vida de princípio, uma vida de santidade, além da gente garantir que no dia final, após a nossa morte, que a gente vai ter uma vida de honra e de glória, em nosso tempo real, nos dias de hoje, a gente vai colher os frutos, né? E Deus ele vai suprir todas as nossas necessidades, Deus ele vai honrar, Deus vai nos levantar, né? E vai nos capacitar em todas as coisas, além da sabedoria que o Senhor nos dá através do temor que a gente tem a Ele. Então, servir a Deus é maravilhoso. Então, o que a gente pode se firmar hoje é que a gente deve ter humildade e sempre procurar conhecer a Deus. E se a gente faz algo que no nosso coração a gente sabe que é errado, que a gente sabe que não agrada a Deus, que a gente largue desses maus caminhos, que a gente largue de fazer essas coisas que desagradam a Deus e procure a conhecer mais sobre o Senhor. Que a gente comece a se dedicar mais a uma vida de princípio, que a gente se dedique mais a uma vida de santidade, para que nossa vida venha a ser transformada por completo e que a gente garanta a nossa salvação no dia do juízo final. Então, nossa devoção fica por aqui. Espero que o Senhor ele tenha falado com você de alguma forma e que a leitura desses versículos possa gerar uma transformação na sua vida para você ser uma pessoa melhor, para que eu venha a ser uma pessoa cada vez melhor e assim a gente garanta, né, a nossa salvação. Que Deus te abençoe. Até logo.